Tá, talvez, Glória? Um minutinho só. Sim, por favor. Enquanto isso aí, estamos aqui, Glória do Marketing, Drop Hill, organizando aí todos os nossos webinars, como sempre. Heitor também aqui da Proofpoint também nos ajudando, vou apresentar um pouquinho melhor todo mundo. Espera aí um minutinho só para o pessoal conseguir entrar. Enquanto isso, eu já vou compartilhar minha tela aqui. Alguém confirma para mim se está visualizando? Tá visualizando, Pablo. Beleza. Beleza, então, pessoal, vamos iniciar aí então o nosso terceiro episódio da nossa série Ransomware, né? Uma série de webinars aí que a gente está realizando, especificamente aqui focado em ransomware, como a gente já comentou aí nos outros episódios, para quem estava aí conosco. Hoje, especificamente, a gente vai falar dentro do assunto de phishing, né? No episódio 2 aí a gente falou um pouquinho sobre como o phishing está sendo utilizado como uma porta de entrada para os ataques de ransomware. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente está erradicando de fato esses ataques de phishing aí, utilizando aí bastante as tecnologias aí do nosso parceiro Proofpoint. Vai apresentar um pouco sobre como que está sendo utilizado isso nos dias de hoje, como que as organizações no mundo inteiro estão sendo protegidas de fato, né? Então, eu aqui, Drop Hill, né, sou gerente de operações aqui da Drop, né, tanto de cyber como de compliance. Vou tá apresentando aqui, dando esse início, fazendo esse bate-papo aqui juntamente com o Heitor. O Heitor aí é engenheiro técnico da Proofpoint, né, fica totalmente especialista aqui no assunto que a gente vai estar falando. E aqui tá os nossos LinkedIns para quem quiser nos adicionar lá, fiquem à vontade. A gente bater um papo aí também sobre adentrar um pouquinho em algum assunto específico, né? Bom, como eu comentei, nossa série de webinars, né? Como sempre, aqui nós temos 16 episódios aí da série Ransomware, a gente está aqui no terceiro deles, mas a gente tem os outros webinars ainda para serem prestados aí, todo 34 webinars, falando sobre as principais dores aí do mercado, né? Como a gente consegue proteger, o que está acontecendo, o que está pegando nos dias de hoje, como é que a gente está vivendo esse mercado e como a gente está atuando, né? Logicamente. Aqui, como eu comentei, toda terça-feira, então, nós temos aí nossos webinars, né? Aqui tem todas as datas, vocês podem acessar lá também no nosso site, entrar em contato com o nosso marketing aqui para ver toda a nossa série, mas aqui está toda a nossa organização aí de webinars, né? Então a gente vai falar bastante sobre eles toda terça-feira. Um pouquinho da nossa história, como sempre, né? Alguns têm já a nossa caneca, alguns ainda talvez vão ter, se tornando clientes nossos, ou se visitar a gente, ou se a gente encontrar vocês por aí, né? Poder ter a oportunidade de entregar para vocês o nosso brindezinho. Maiores exploits não tem poder aqui, eu posso tomar um cafezinho com tranquilidade. Já tá aqui minha canequinha, inclusive, estou tomando ela Opa, para vou querer uma poder estar dessa, hein, tranquilo. Pablo? É isso aí, vamos organizar uma para você, Heitor. Famosa canequinha. Aí nossos escritórios, Drop Hill aí nasceu em Canoas, Rio Grande do Sul, mas hoje a gente já está atendendo o Brasil inteiro, já temos escritórios aí em São Paulo, Vila Velha, tem uma unidade ali em Brasília também de vendas. Então, hoje a gente está atendendo o Brasil todo aí, como um todo, né? Bom, nossa programação, eu vou relembrar rapidamente aqui o que a gente falou no outro webinar, né? Como que o phishing está impulsionando o ransom no dia de hoje, o como a gente se protege do spear phishing, que é aquele phishing mais direcionado, né? De fato, que é o que causa mais impacto. Como a Proofpoint protege as organizações, aí eu passo a palavra para o Heitor aqui para fazer as apresentações, a gente tem perguntas e respostas. E no final nós temos aí o sorteio de alguns brindes para você. Então fique até o final aí para participar também.
Bom, como que o phishing está impulsionando o ransomware, né? Aqui a gente lembra, quem estava no nosso último episódio, lembra que a gente apresentou aqui dois grandes noticiários aqui da CISA, né? A CISA aí é um órgão de defesa super importante no mundo cibernético, falando sobre dois ransomwares que estão muito ativos, e os dois, justamente, têm como porta de entrada o phishing, né? Aqui o Medusa Ransomware na esquerda e aqui na direita o Black Switch. Então, os dois aí têm relação direta ao phishing, estão sendo utilizados aí como porta de entrada para as organizações de fato, né? Depois eu vou deixar a parte mais técnica aí pro Heitor falar um pouquinho mais detalhadamente. Como é que a gente está se protegendo, né, do spear phishing? Então, a gente trouxe aqui algumas ideias, né? Primeiro aqui, para de fato proteger o phishing ali, nós temos a questão do threat intelligence, no sentido mais de prevenção, né, em detectar uma impersonificação de e-mail, por exemplo, impersonificação do seu domínio, da sua marca, enfim. A proteção de e-mail em si, que aí o reitor aqui conhece muito bem, vai apresentar para a gente, e os testes de spear phishing, que a gente também apresentou no nosso outro webinar, que é onde a gente consegue fazer auditoria, uma avaliação aí de fato dos controles que a gente já tem existentes, né? E por fim, olhando diretamente para o usuário, um treinamento com conscientização sobre ele para poder ele estar tranquilo sobre o recebimento de tá vendo um phish e poder tratar isso e saber para onde direcionar, né? E aí, Heitor, passo a palavra aí para você, explicar um pouquinho como que a Proofpoint hoje está protegendo as organizações contra o ransomware, né, apresentando um pouquinho inclusive a Proofpoint, né, para o pessoal aqui entender onde que a Proofpoint está no mercado, super importante eles entenderem isso, líder de mercado aí, né, sobre esse assunto. A Proofpoint entra aqui justamente para ajudar a gente a uma solução tecnológica para proteger de fato a gente, né? Maravilha, Pablo. Obrigado pela introdução aí. Deixa eu começar a compartilhar aqui o conteúdo. Acho que todos já veem aí, né? Sim, estamos vendo. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado, Pablo, Glória, aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando sobre como que a gente pode ajudar aí as organizações, né, a se protegerem, principalmente contra os ataques de phishing. Aí, eu sou Heitor Silva, sou engenheiro de vendas aí na Proofpoint. Estou na Proofpoint somente há 4 meses, mas já no mercado de cybersecurity, especificamente com e-mail security, aí é quase 27 anos, então tem bastante experiência, bastante informação para compartilhar com vocês. Tá aqui meu e-mail, fiquem à vontade aí, caso tenham alguma dúvida, queiram me enviar algum questionamento, enfim. A ideia é fazer isso da forma mais interativa. Então, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento acerca do conteúdo que a gente vai apresentar, fica à vontade para colocar as questões aí no chat. A Glória e o Pablo, na medida da evolução da nossa apresentação, né, vão colocando aí esses temas que certamente vão enriquecer a nossa discussão. Preparei uma breve agenda aqui, com 4 tópicos principais, né, para falar um pouco, primeiro, né, exatamente na linha do que o Pablo falou, né, como que a Proofpoint está posicionada aí no mercado de e-mail security, como que a Proofpoint, né, se apresenta no mercado, ou seja, através do Human-Centric Cybersecurity. Hoje em dia a gente fala muito nisso daí, e vamos, né, nas vias de fato, né, como a gente costuma brincar, vamos colocar o bife no prato, né? A gente vai falar de email protection e impersonation protection e entender, né, como que essas duas camadas de proteção podem nos apoiar aí, principalmente na proteção de ataques de phishing, né, mas também, né, contra outros tipos de ataque, né, porque nós sabemos aí que e-mail, para quem já trabalha, né, no mercado de cybersecurity há pouco tempo, há muito tempo, e-mail foi e certamente continuará sendo o principal vetor, né, para a disseminação de ataques, por um simples fato, né, com uma mensagem eu consigo alcançar um número muito grande de usuários, então sempre quando se está planejando um ataque, isso é feito de uma forma inteligente, então fazer a disseminação através de um e-mail facilita muito. Então, começando aí só para vocês entenderem, né, quem é a Proofpoint, como ela está posicionada, né, no mercado de cybersecurity. Só alguns números aqui para que vocês, né, entendam. A Proofpoint hoje em dia é uma empresa, né, que fatura ao redor aí de 2 bilhões de dólares por ano, né? Muito disso, né, é fruto
a gente conseguir manter a nossa base instalada, né? A gente sempre está fazendo um reinvestimento, temos quase 2 milhões de clientes no mundo, 85% das empresas, né, que fazem parte do Fortune 100 estão protegidas pela Proofpoint, somos o terceiro a nível global no mercado de DLP, né? E aqui alguns dados, né? Mas o mais interessante que nós temos aqui é esse, né? Nós escaneamos em média por ano quase 3 trilhões e meios 3 trilhões e meio de mensagens, né? Ou seja, isso daqui em 2024 representou mais de 50% do tráfego SMTP mundial, né? Então, isso nos permite coletar uma telemetria muito grande, ter uma visibilidade muito grande e estar à frente aí de qualquer outro fabricante, tá? Mas a Proofpoint não nasceu já líder de mercado, né? A Proofpoint é uma empresa que surgiu ali em 2002 como um fabricante de nicho de e-mail security. Ao longo desses quase 23 anos, a gente fez uma série de aquisições estratégicas, né? E aqui, falando de e-mail security especificamente, né, a gente tem a Return Path, que é onde trouxe toda a parte de impersonation protection para o nosso portfólio, a CloudMark, né, que é onde a gente começou a trazer machine learning para detecção de ameaças, até essa normalizing. Então, isso só para dar uma visão para vocês, né, de que a Proofpoint tem uma estratégia muito sólida ao longo desses quase 23 anos de estrada aí que nós temos e que nos permite, né, estar na liderança do mercado hoje em dia. Aqui um posicionamento do Gartner, né, desde 2008 nós figuramos como líderes aí, tá? E por que nós figuramos como líderes do Gartner? Né? A gente possui todas as capacidades críticas, né, que eles avaliam ali. Por exemplo, hoje, se vocês chamarem um analista do Gartner para apoiá-los na decisão da escolha da melhor solução para proteção de correio eletrônico, o que vai ser utilizado? Né? Vai ser utilizado uma matriz de capacidades críticas, né? E quais são essas 5 capacidades críticas que são avaliadas hoje em dia? Primeiro é o Core Email Protection, né? Ou seja, uma solução que contenha todas as capacidades, né? Tenha capacidades anti-spam, anti-phishing, anti-malware, com sandboxing, ou seja, tudo que se espera aí de uma plataforma para proteção de correio eletrônico. Né? Então, fomos classificados em primeiro. Nas capacidades críticas, falando de outbound security, né? Porque eu não posso olhar somente para tudo que está entrando, eu tenho que tomar conta de tudo que está saindo, para principalmente me preocupar com o vazamento de informações. Fomos classificados em primeiro também. Né? No caso de e-mail security platforms, ou seja, para atender organizações que não estão satisfeitas em utilizar produtos mais simples ou que estão embarcados aí em outras plataformas, como por exemplo a plataforma de correio eletrônico. Fomos classificados em primeiro lugar também. Capacidades críticas, empower users, né? Ou seja, organizações que preferem gerenciar a sua própria plataforma de proteção de correio eletrônico, né? Não utilizam isso como um serviço gerenciado, né? A gente tem todas as capacidades críticas e fomos classificados também aí em primeiro lugar, tá? O único ponto onde a gente ficou em terceiro lugar foi na questão de serviços gerenciados, né? Mas certamente nossa equipe já está trabalhando para que a gente passe a ter a excelência nesse nicho. Né? Aí também na próxima avaliação está bem avaliado no que diz respeito aos serviços gerenciados. Tá? Bom, para dizer para vocês, né, que não é só a Proofpoint falando, não é só o Heitor falando, não é só o Gartner falando, trago aqui mais uma avaliação de 2024 do Fraud Radar, onde a Proofpoint foi colocada, né, em primeiro lugar por conter todas as capacidades críticas necessárias, do Radicat Market Quadrant, que foi quem fez as avaliações de e-mail gateway, né, nesse tempo de 2016 a 2023, onde o Gartner esteve fora desse mercado, também fomos classificados em primeiro, e uma outra coisa bem importante, a gente tem todos esses relatórios aqui num formato que pode ser compartilhado. Então, se vocês tiverem interesse, né, me procurem por e-mail, procurem o Pablo, a Glória, e a gente vai ter o maior prazer em compartilhar isso com vocês, porque nesses relatórios estão descritos, né, quais são as virtudes, né, ou as faltas de capacidade de todos os fabricantes. Tá? E por fim aqui o Forest Wave, né, é um relatório aí de 2023, mas onde fomos classificados em primeiro também, e o Cupping Co, que também nos colocou em primeiro. Então, assim,
não é a Proofpoint falando, o Heitor falando, algumas empresas de nicho falando. Não, são todas as entidades que fazem esse tipo de avaliação, né, que olham para o mercado e entendem quais são as capacidades críticas, dizendo, né, que a Proofpoint cumpre aí com todos esses pré-requisitos. Tá? Eu acho, né, Heitor? Acho que tem alguma autoridade a Proofpoint para falar sobre o Com assunto. certeza, né? Com certeza, com certeza. E por isso que eu gosto de. A gente utiliza muito somente o Gartner, né? Porque o mercado é orientado a consumir os relatórios do Gartner, mas eu gosto de trazer esses outros relatórios porque cada um tem uma visão Outras diferente, visões, né? né? Um tem uma visão mais de market share, o outro tem uma visão mais de capacidade técnica, o outro tem uma visão de capacidade de detecção, e em todos eles a gente está em primeiro, então realmente a Proofpoint está num nível de excelência para conseguir atender da melhor maneira aí todo tipo de organização, né? Seja uma organização ali de 100, 200, 300 usuários, ou uma grande instituição com atuação mundial que tenha 100, 250 mil colaboradores, né? Como a gente tem aí ao redor do mundo. Falando de Human-Centric Cybersecurity, né? A gente sempre fala que o ser humano é o elo mais fraco, né, da corrente. Aqui a gente traz uma informação do Data Breach Incident Report da Verizon de 2024, né, que colocou aí o fator humano como o principal risco durante os últimos 10 anos. Né? E o porquê disso daí? Porque o fator humano é quem está exposto a toda a engenharia social, ao comprometimento de credenciais, né? A ter contas mais mal configuradas, estarem excessivamente permissivas, né? Isso também é um problema. É o usuário que vai ser vítima dos casos de phishing e com isso ele vai ativar um malware, né? Ou seja, vai receber uma mensagem ali com um link, com uma URL suspeita, vai clicar nessa URL, vai fazer a execução de um script, vai redirecionar para fazer o download de um arquivo que muitas vezes, né, pode ser um malware ou pode ser simplesmente, né, o primeiro componente que passa despercebido, né, por todos os mecanismos de detecção e pode resultar aí num ataque de ransomware, e a gente já sabe que as consequências não se tem como medir aí no primeiro momento. O estudo que a gente trouxe do CISA ali falava um pouquinho sobre o Black Suite, e o Black Suite estava utilizando justamente PDFs ali como para injetar malware, para entregar esse primeiro malware para eles conseguirem fazer um comando-controle ali na máquina ou coisa do Exato, gênero, e né? essa é a melhor técnica, né? Colocar Sim, algo que vai passar. Eu gosto muito de fazer a analogia, né, de armamento para passar num raio-x de aeroporto. Se você colocar um rifle, uma pistola dentro de uma mala e vão for te passar no barrar. raio-x, vão te barrar. Mas se você desmontar toda essa arma, dividir todas essas peças em três malas, por exemplo, duas malas e uma mochila, pode ser que você passe Tem uma probabilidade despercebido maior, por né? esse raio-x, né? E aí, uma vez que você estiver dentro do terminal de embarque, você consegue, né, recompor todos, remontar, juntar todos esses componentes, né? E é exatamente isso que a gente tem na maioria das vezes aí nos ataques de ransomware, né? Eu faço diversos phishings, né? Ou spoofings com arquivos, com URLs, vou colocando todos esses componentes dentro do ambiente, né? E ali, num dado momento, eu ativo todos esses componentes e o resultado a gente já sabe que pode ser catastrófico, né? Mas tudo isso daqui para falar que o ser humano é o elo mais fraco da corrente, né? E a gente tem que ter hoje em dia políticas de segurança que pensem dessa forma, que olhem para o fator humano como o principal componente a ser protegido aí dentro do ecossistema. Aqui mais uma informação do Gartner, simplesmente para reforçar, né, essa questão de eu colocar colocar muita luz, né, sobre o fator humano dentro do processo. Né? Esse aqui é um relatório do Gartner que fala dos três principais focos, né, dos CISOs para 2024 e 2025. Então a gente está falando de inteligência artificial, né, de se adaptar à constante evolução e digitalização, né, que a gente sofre dentro das organizações e do ambiente tecnológico como um todo, hoje em dia, e o principal, né, eu ter cybersecurity com foco no fator humano.
Tá? Então, quando eu estou falando de cybersecurity com foco no fator humano, eu estou falando do quê? De transformar o risco do fator humano em resiliência. E como que eu vou conseguir fazer isso daí? Primeiro, entendendo quais são todos os canais de colaboração aonde os usuários, né, aonde o fator humano manipula esses dados. Tá? Eu preciso entender e analisar todos os riscos que estão ao redor para eu poder fazer o quê? Para eu poder implantar mecanismos de controle e proteção, mas sem impactar a experiência do usuário, né? Porque muitas vezes a gente conversa com organizações dos mais diversos segmentos e a gente percebe que muitas das vezes, né, segurança e performance andam em sentidos distintos, mas a gente tem que trabalhar para encontrar esse equilíbrio, tá? Porque muitas das vezes você tem que ajustar tanto, que você acaba tendo queda de performance e isso vai impactar de forma negativa, né, a produtividade dos usuários, tá? Então, como que a Proofpoint, né, pode atuar com essa segurança centrada no fator humano? Primeiro, né, ter mecanismos que nos permitam identificar e conter essas ameaças centradas no fator humano, tá? E aí a gente está falando de proteção de e-mail contra malware, contra phishing, contra BEC, prevenção anti-spoofing, né? Principalmente também com comprometimento de fornecedores, tá? Porque hoje em dia é muito comum alguém tentar entender ele tenta entrar na sua organização, ele não consegue. Então, peraí, deixa eu entender quem são os fornecedores, quem são os prestadores de serviço, que certamente serão organizações menores, que têm um grau de maturidade muito menor de cybersecurity, e vai ser muito mais fácil, né? Eu comprometer essa organização menor e, através dela, eu chegar na minha organização-alvo. O principal caso que eu tenho disso daí é algo que aconteceu aí há mais de 10 anos atrás, o caso da rede de supermercado Target, nos Estados Unidos. Não sei se alguém teve contato com isso daí, alguém lembra disso daí. Tentaram invadir a Target tinha ali todos os seus controles muito bem implantados, ninguém conseguiu fazer isso daí. Como que eles fizeram? Eles invadiram a rede de uma empresa que prestava serviço de manutenção, né, para ar-condicionado. Como esse sistema, né, de manutenção do sistema de ar-condicionado da Target estava conectado ao ambiente deles, eles conseguiram, através daí, entrar na rede da Target e comprometer muitos pontos de vendas, né? E aí foram números de cartão de crédito e débito que vazaram aí, né? E comprometeram a marca. Então, é uma grande técnica utilizada hoje em dia. Tem alguns casos aí, Heitor, a gente faz bastante análises forenses, aqui a gente tem especialistas para isso, e assim, a grande maioria dos incidentes, desde 2022 para cá, teve relação com fornecedores. Incrível, realmente. Exato. Realmente, então, sim. você tem uma plataforma que te permita dar visibilidade sobre o quanto o seu fornecedor está comprometido, vai te ajudar na proteção anti-phishing, vai ajudar na proteção do seu ambiente, tá? E também ter ferramentas, né, que permitam aí proteger contra ataques em ferramentas de colaboração, né? Porque a gente sempre falou muito de e-mail como foco principal, mas hoje em dia já existem aí tentativas de propagação, né, por ferramentas de instant messaging, né, por WhatsApp, por Teams, pelo chat do Gmail e assim por diante. Tá? O segundo fator é o quê? Eu tenho uma plataforma que me permita, né, guiar os meus usuários para que eles façam escolhas seguras. Né? Hoje em dia a gente não fala simplesmente em treinamento e conscientização. Né? A gente fala do quê? Eu falo em treinamento e conscientização para conseguir levar os usuários a uma mudança de comportamento, para que eles entendam que eles são o elemento mais fraco de toda essa cadeia, né? E que eles têm que passar a fazer as melhores escolhas. Tá? Além disso, eu tenho que ter mecanismos que me permitam conter, né, o consumo e utilização de aplicações SaaS e, com isso, a propagação de identidade, né? Porque hoje em dia, principalmente com o avanço massivo aí de plataformas como o Microsoft Office 365, o que a gente tem visto, assim, e muito, organizações, né, que permitem que seus usuários federem aplicações de terceiros não homologadas pela Microsoft e
ao serviço de Office 365. E com isso, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando na mão de terceiros credenciais que têm permissões de visibilidade dentro da tua infraestrutura em nuvem, né? Então, realmente, esse é um novo ponto aí a ser coberto. E, por fim, ter mecanismos que nos permitam aí implementar uma governança digital, né? Para eu ter visibilidade e controle sobre todas as tentativas de vazamento de informação, sejam estas intencionais ou não, tá? Mas tudo isso é só para vocês entenderem o alcance da Proofpoint. Nosso foco vai aqui, né, em mecanismos que me permitam identificar e conter ameaças, né, e mecanismos que nos permitam aí educar os usuários e levá-los, né, a uma mudança de comportamento, tá? Bom, a gente fala, né, da Human Centric Platform, né, ou seja, Human Centric Security Platform. A gente está fazendo o quê? Olhando para todos esses pontos de controle, né? Então, plataformas de e-mail, né, plugins para Outlook, extensões de browser. A gente conta com mecanismos, né, de Data Loss Prevention e Inside Threat Management para endpoints, conexões para API em nuvem, conectores, né, que vão controlar aí comunicações digitais, e a gente utiliza os nossos modelos de inteligência para detecção, né, Nexus Threat Intelligence, Language Model, Relationship Graph, Machine Learning e Computer Vision, né? Aqui a gente está falando basicamente do que? De capacidade de detecção por assinatura, por comportamento, sandboxing de arquivos, sandboxing de URLs, né? Tudo isso utilizando, né, Large Language Models, Machine Learning e inteligência artificial. E esse é o grande diferencial, tá, da Proofpoint. Para a gente conseguir o quê? Entregar aí, né, camadas de proteção eficiente que, principalmente, né, e aí já puxando um pouco para o nosso foco aqui de hoje, né, vão estar voltadas aí para toda a parte de e-mail protection e impersonation protection, tá? Então, falando um pouquinho aí, pessoal, de e-mail protection, né? Como que a gente trabalha com toda essa parte de e-mail protection? A gente trabalha em 3 estágios, né? Na pré-entrega, na pós-entrega, né? E na hora do clique. Ou seja, quando eu estou processando as conexões, quando essa mensagem já está dentro do teu serviço de correio eletrônico e quando essa mensagem já está na caixa postal do usuário, tá? Então, eu vou ter, através do Nexus Threat Intelligence, todo o Dynamic Reputation Service, ou seja, eu só vou permitir que um domínio se comunique, que uma rede se comunique se ele tiver uma boa reputação. Eu tenho também o Nexus Machine Learning, que vai fazer toda a detecção avançada, né, de Grey Mail, de Business Email Compromise e de Phishing. E aí você para pensar, né, poxa, nosso assunto aqui hoje está só relacionado ao phishing, né? Mas, poxa, o cara pode utilizar uma técnica de Grey Mail para colocar um arquivo ou uma URL também na tua caixa postal. Ele pode usar uma técnica de Business Email Compromise para fazer o spoofing do e-mail de um CEO, do e-mail de um CFO, de um e-mail, ou seja, de um domínio associado a uma grande marca, para quê? Para colocar uma URL ali, para que você clique, para colocar um arquivo ali, para que você abra, e aí as consequências disso daí a gente não tem como medir, né? E aí, no âmbito do Nexus Computer Vision, a gente tem toda a parte de sandboxing de anexos e URLs, né? Isso é extremamente importante para a proteção de phishing, tá? O Nexus Language Model para proteção contra Business Email Compromise, como eu comentei, né? Os atacantes tentando fazer o spoofing de um... Por exemplo, imagina que alguém consiga fazer o spoofing do endereço de e-mail de um CFO direto para a caixa postal de um analista do departamento financeiro. E dentro desse e-mail, o que ele faz? Ele coloca um boleto para fazer o pagamento, ou que eu consiga fazer o spoofing do endereço de e-mail, né, de alguém de um departamento financeiro, de algum fornecedor de vocês. Ele coloca uma mensagem dentro da caixa postal de alguém do teu departamento financeiro que tenha permissões para fazer o pagamento de um boleto, muito provavelmente esse pagamento vai ocorrer. Parece até um exemplo muito hipotético, mas rotineiramente a gente lida com situações, né, em nossos clientes onde esse tipo de coisa acontece de uma forma muito massiva. Bastante, inclusive aumentando nos últimos anos, assim, consideravelmente, pelo menos a nossa visão aqui. Uhum.
Porque aí você tem o que você tem por trás disso daí, né, Paulo? Um trabalho de engenharia social, que hoje todo mundo gosta de colocar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tudo que faz. Então o atacante vai lá e entende quem que é, Faz o né? reconhecimento fácil Faz ali, o... assim, usa até um Exatamente. OSINT, né? Não tem nem custo quase para fazer esse tipo de Exato. verificação, né? E aí, o que que ele está fazendo? Ele só entende se aquele domínio, né, está vulnerável a sofrer um spoofing e se para quem eu preciso enviar ele está vulnerável a receber esse spoofing. E aí eu só preciso saber para quem que eu envio essa mensagem, né? E muitas das vezes isso acaba resultando no pagamento de um boleto falso, né? E é uma grande fraude também, né? Porque a mensagem é válida, não tem nenhuma URL suspeita, não tem nenhum arquivo suspeito, o boleto é um PDF, é um arquivo válido, só que por trás disso daí houve toda uma engenharia social para entender e resultar aí num incidente que vai ter, né, o agravante do fator financeiro. Tá? Sim. E por fim a gente tem o Nexus Language Model, né, que vai fazer toda a detecção anti-phishing avançada. Mais abaixo, né, eu vou falar quais são os sinais, né, que esses motores que nós temos aí de pré-entrega olham para dentro de uma mensagem, né? Ou seja, como que a gente utiliza toda essa inteligência artificial, toda esse machine learning, todos esses large language models para olhar para uma mensagem, ela não tem uma URL suspeita, ela não tem um arquivo anexo suspeito, mas para entender que aquilo ali pode ser uma mensagem falsa. Tá? E no pós-entrega, né, a gente faz todas as análises relacionais, né, com o Nexus Relationship Graph e o Machine Learning Nexus, onde a gente faz automação das respostas. Ou seja, por mais que numa primeira análise de tudo isso aqui eu não tenha identificado nada, isso continua sendo analisado pelo nosso serviço de Threat Intelligence em nuvem, e essa mensagem que tinha um anexo, que tinha uma URL, ou que era simplesmente uma mensagem com um texto claro, que num primeiro momento não tinha nada de suspeito, e já foi para a caixa postal do usuário, a partir do momento que a gente entender que ela evoluiu para algo malicioso, suspeito, que represente uma ameaça, nós implantamos mecanismos que nos permitem ir até a caixa postal do usuário e fazer a remediação. Ou seja, apagar essa mensagem, mover para o lixo eletrônico, mover para uma pasta de quarentena. Tá? E por fim, dentro do Nexus Threat Intelligence, a gente já tem também toda a parte de reescrita de URLs e isolation. Né? O que é isso daqui? Isso aqui é uma parte muito importante também, não só da nossa proteção anti-phishing, da Proofpoint, mas para qualquer proteção anti-phishing que funcione de uma forma muito efetiva. Né? Por mais que uma URL, durante o momento da primeira análise, não tenha sido identificada como suspeita, o que nós fazemos? Nós reescrevemos essa URL para que ela chegue na caixa postal do usuário. E no momento que o usuário tentar fazer um novo clique, ou todas as vezes que ele tentar acessar essa URL, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma nova análise. E a gente ainda pode fazer o que nós chamamos de isolation. Tá? O nosso isolation é exatamente o conceito de RBI, né? Remote Browser Isolation. Então eu vou reescrever essa URL. Esse usuário, quando clicar nessa URL, ele vai tentar fazer esse acesso, só que ele não está acessando diretamente, né, o destino daquela URL a partir do dispositivo dele. É como se nós criássemos uma interface aí entre o navegador do dispositivo desse usuário e a nossa infraestrutura, aonde ele vai fazer o quê? Todo acesso a essa URL, a esse arquivo, a esse conteúdo suspeito é feito dentro da nossa infraestrutura em nuvem, né, os nossos serviços de Threat Intelligence, e ele simplesmente está utilizando o browser como um meio para acessar esse serviço. Então, se a partir dali tiver a descarga de um script malicioso, de um arquivo malicioso, isso vai acontecer num ambiente controlado e não vai, de forma alguma, prejudicar, né, o dispositivo que o usuário está utilizando para fazer aí esse acesso. Tá? Então, falando de todas as camadas que nós temos aí, né, dentro do People-Centric Security para e-mail, a gente tem basicamente, né, toda a parte de e-mail protection, onde a gente faz todo o Dynamic Reputation Service, ou seja, verificar a reputação de rede de origem, reputação de domínio que está iniciando essa comunicação. A gente faz toda a análise anti-spam, antivírus, utilizando assinaturas e mecanismos de machine learning, inteligência artificial, como a gente já viu ali atrás. A gente faz toda a verificação de DMARC, né,
para detectar todas as tentativas, né, de anti-spoofing. A gente faz toda a parte de sandboxing de anexos e URLs. Tá? A gente tem o Adaptative Email Security, que vai nos permitir atuar, né, depois que a mensagem está dentro da caixa postal do usuário, ou seja, uma conexão por API com o serviço de correio eletrônico em nuvem, que vai me permitir fazer essa remediação. A gente tem toda a parte de SaaS Defense, o People Centric Threat Intel, né, que é um dashboard que avalia o risco dos usuários como um todo, o URL Isolation, como eu comentei com vocês, que é, digamos assim, a cereja do bolo da nossa proteção de phishing, né, com a capacidade de Remote Browser Isolation, o Supplier Threat Protection, ou seja, a detecção e identificação de fornecedores comprometidos para que os casos que a gente comentou aqui com vocês não ocorram, né? Ou seja, para que alguém não consiga colocar uma mensagem na caixa postal do seu usuário com um boleto em anexo tentando se passar por um fornecedor. E dentro do account takeover, né, e aí falando especificamente de Office 365, a gente consegue, né, por conta de todos esses mecanismos autônomos, né, vou resumir assim, né, os Large Language Models, Machine Learning, inteligência artificial, né, nos vão permitir identificar contas comprometidas dentro da nossa infraestrutura de serviços em nuvem, né? E falando do Microsoft 365, tá? A gente tem o Threat Response Auto Pull, né? Que basicamente vai ser um mecanismo de remediação, né? Ou seja, como eu comentei com vocês, a partir do momento que a mensagem está dentro da caixa postal do usuário, eu consigo, identificando que aqueles IOCs que no primeiro momento não eram críticos ou não representavam um risco, evoluíram e passaram a ser críticos e representar risco, eu tenho a capacidade de fazer toda essa remediação, né? Eu tenho toda a parte de e-mail fraud defense, que a gente vai falar em mais detalhes ali dentro do slot de Impersonation Protection, mas basicamente eu vou fazer autenticação de DMARC, descoberta de domínios semelhantes, né? E eu vou poder trabalhar com serviço de SPF e DKIM hospedados. Tá? Além disso, a gente tem toda a parte de Security Awareness and Training, né? Como eu comentei com vocês, a ideia aqui não é simplesmente eu fazer um treinamento de conscientização dos usuários, é levar os usuários a ter uma mudança de comportamento, e aí a proteção de saída, né? Onde a gente vai contar com toda a adaptativa e-mail DLP, né? Que a gente trata aqui misdelivery e exfiltration, né? Que é aquele vazamento de informações não intencional, como por exemplo, eu tenho o Pablo aí da Drop e eu tenho o Pablo aqui da Proofpoint. Então, no momento que eu estou conversando com o Pablo aqui da Proofpoint, eu vou mandar uma nova mensagem, eu coloco lá Pablo, ele automaticamente colocou o Pablo da Drop, o que vai acontecer? A hora que eu tentar mandar essa mensagem, ele vai entender, ele vai ler todo o contexto daquela mensagem e vai falar, opa, peraí, ele não estava conversando com esse Pablo, estava conversando com outro Pablo. Deixa eu jogar um pop-up aqui na tela e avisar que isso daí vai poder resultar num vazamento de informações não intencional. Acontece muito, né? E acontece Pessoal, muito. muito. Muitas das vezes, Pablo, o vazamento de informações não intencional ele acontece dessa forma. Exato. Tá bom? Além disso, a gente vai ter toda a parte de e-mail DLP que anda, né, em conjunto aí com toda a parte de e-mail encryption, tá bom? Então, essas são, de uma forma bem macro, bem rápida, bem resumida, a gente poderia gastar o dia inteiro aqui falando, né, de cada uma dessas caixinhas, mas de uma forma rápida e resumida, esse é o alcance da nossa plataforma. Faltou um componente aqui, que é o Secure Email Relay, né, que é uma plataforma em nuvem para que as organizações não tenham que, por exemplo, eu preciso fazer o envio de mala direta, eu preciso fazer o envio de uma comunicação massiva, para você não fazer essa comunicação através dos mesmos endereços de saída por onde saem as mensagens corporativas do seu domínio, né? Então a gente tem uma plataforma específica para poder fazer esse envio massivo de mensagens, de forma a garantir que nenhuma dessas mensagens vai ter ameaça, vão ser autenticadas com SPF, com DKIM, com DMARC, e o que aumenta diretamente aí a entregabilidade delas, né? E por fim a gente tem, né, todo um ecossistema de integração aí com nossos parceiros, que são Splunk, Palo Alto, CrowdStrike, Okta e SailPoint, né, para enriquecer tanto capacidade de detecção quanto a capacidade de visibilidade de identidade, né? Aí já falando de proteção das contas de usuários, tá bom?
Bom, como eu falei para vocês, né? Então, essa nossa proteção anti-phishing mais acurada, né? Como que ela vai funcionar? Buscando por sinais dentro de uma mensagem, né? Então, ele vai olhar lá, falar, olha, esse sender não é um sender comum, essa URL eu não estou acostumado a ver, o tema dessa mensagem ele parece ser suspeito, eu estou identificando aqui alguns itens suspeitos dentro desse e-mail, detecção de URLs e attachments por machine learning, o que nós chamamos aí de lookalike domain, né? É quando vai lá e se troca um O por um zero no domínio, quando se troca um I por um L minúsculo, ou seja, ele tem um I, eu coloco dois Is, o domínio tem um A, eu coloco dois As, para que eu visualmente tente confundir ali o usuário, dê alguma confiança para essa mensagem e ele aceite. Display name spoofing, né? Ou seja, para tratar os casos de spear phishing, ou seja, no display name ele está falando lá, Heitor Silva traço Proofpoint, mas a hora que eu faço uma análise, né, e comparo o display name com o mail from, que eu peguei lá na tratativa da conexão da mensagem, poxa, não tem nada a ver com Proofpoint, é um domínio aleatório, é um domínio Gmail. Então, é esse tipo de técnica que a gente vai utilizar para fazer a detecção. Tá? Algum tipo de texto suspeito dentro da mensagem. Então, é bem interessante porque a gente, com o avanço, né, desses mecanismos autônomos, a gente não depende mais de assinatura ou de um serviço de inteligência em nuvem. A gente consegue ali, em tempo real, numa fração de milissegundos, né, fazer todas essas análises e, independente de uma assinatura, de um serviço de threat intelligence em nuvem, né, ou seja, que está embarcado ali dentro da plataforma, eu consegui entender, né, um desses sinais ou alguns deles e fazer essa detecção avançada, tá? Basicamente, pessoal, isso que coloca a Proofpoint à frente de todos os outros fabricantes, tá? A gente já vem há algum tempo, desde 2018, como eu falei com vocês, onde a gente adquiriu a CloudMark, que era um engine que já estava começando a trabalhar, né, ali com Machine Learning. Então, a gente tem essa capacidade aí avançada de detecção. Mais alguns sinais. Deixa Diga, eu Pablo. fazer teve uma pergunta do Patrick aqui que eu acho que faz sentido com o que a gente estava falando Opa, agora. diga, vamos lá. Vou até antecipar ela. Bom dia, parabéns pela apresentação. Uma dúvida: quando o e-mail é bloqueado, o admin consegue saber exatamente o porquê? Tipo, se foi por um link malicioso, spoofing ou conteúdo malicioso, que é o que tu estavas comentando ali Com antes, né? certeza. Não só a nossa plataforma, mas qualquer plataforma de proteção de correio eletrônico vai ter o que, assim, cada um denomina de uma determinada forma, mas seguindo o protocolo aí, né, da comunicação SMTP, vai ter o SMTP Transport Logging. Nesse SMTP Transport Logging vai estar detalhado tudo o que ocorreu dentro do processamento dessa mensagem, e aí ele vai falar qual que é a reputação da rede de origem, qual que é a reputação do domínio de origem, qual que é o veredito do engine anti-spam, qual que é o veredito do engine antivírus, ou seja, eu tenho Uma trilha, né? toda Assim. essa trilha de análises, né, documentada dentro desse SMTP, Transport Log, tá? Então, respondendo aí a pergunta, sim, você vai conseguir entender e ter visibilidade de quando uma mensagem foi bloqueada e o porquê que ela foi bloqueada. A não ser que, né, isso também ocorre com a nossa plataforma e provavelmente com muitas outras por aí. Isso seja detectado lá no início por reputação da rede de origem e eu coloque uma política para falar, quem for bloqueado por essa política aqui nesse nível, eu não quero nem logar para nem entupir o log de sujeira, tá? Tem Sim. muita gente que opta por fazer isso daí, tá bom? Boa. Bom, aqui de forma prática que a gente falou no slide anterior, né? Ou seja, quais são esses sinais, né? Ou seja, um domínio semelhante. Então foi adicionado uma letra I a mais aqui, né? O emissor incomum, o IP originado de uma geolocalização suspeita. Por exemplo, outro dia a gente estava conversando com um cliente e apareceu lá alguns eventos de geolocalização da Albânia, da China, da Rússia. Ele falou, cara, pode mandar bloquear isso daí que eu não tenho nenhum tipo de comunicação com essas regiões. E aqui, né? A informação de pagamento, senso de urgência, fazendo referência à conta bancária. Então, aqui de forma prática, pessoal, só para vocês entenderem, né, visualmente,
quais são os tipos de sinais, né? E aqui eu não estou utilizando assinaturas, né? Eu estou buscando informações dentro da mensagem que eu estou analisando, jogando isso num mecanismo de inteligência e ele tirando aí as suas próprias conclusões que nos levam à detecção. Bom, aqui falando um pouquinho de Impersonation Protection, né, pessoal? A comunicação, né, entre as empresas de forma confiável é essencial, né? Então você vai ter sempre ali as organizações comunicando com fornecedores, com clientes e nada mais inteligente, né, do que os atacantes entenderem aí, né, quais são essas empresas que se comunicam, né, como fornecedores e clientes aí, para eu tentar entender aonde tem um elo mais fraco ali e pegar carona nessa comunicação. Tá? Então, muitas das vezes, quais são as técnicas de impersonation que vão ser utilizadas? Né? Como eu comentei, eu vou tentar fazer o spoofing desse domínio, né? Se ele não tiver com todos os controles necessários, eu vou utilizar um lookalike domain, como a gente viu ali, eu vou adicionar um i, eu vou trocar um i por um L minúsculo, eu vou trocar um O por um zero, eu vou trocar um A por um zero, eu vou colocar dois As, dois Ls, ou seja, eu vou tentar utilizar uma técnica que visualmente ali, né, passe batido pelo usuário e ele ache que ele está falando com o itaú.com.br, mas ele não está falando com o Itaú, ele está falando com o itaú.com.br, que é um domínio administrado aí pelo atacante. Tá? E por fim, né, as contas comprometidas, né, de fornecedores, que são os casos que a gente mais vê hoje em dia aí, né, e a gente deu diversos exemplos aí durante a nossa discussão. Aqui só algumas estatísticas, né, de 2024, né, durante 90 dias, a maioria dos CEOs que participaram de uma pesquisa que a gente fez, né, receberam aí, em média, 102 tentativas de spoofing, 90% das organizações receberam ameaças vindas de seus fornecedores, né, nos últimos 30 dias. Isso é parte de um relatório que a Proofpoint publicou aí em 2024. E desde 2013 a 2024, né, o acumulado aí, que é reportado de acordo com os incidentes e um fator financeiro só para associar esse tipo de problema, né, desde 2013 a 2025, a gente está falando aí de 50 bilhões de dólares, né, somente em incidentes desse tipo. Tá? Então, como que funciona aí, né, a Proofpoint e a proteção contra ataques, né, de personificação? Ou seja, alguém tentando fazer o spoofing de um grande domínio, de uma grande marca, para conseguir colocar uma URL, um arquivo ou um conjunto de instruções, né, na caixa postal do usuário. A gente vai trabalhar com toda a autenticação de SPF, DKIM e DMARC, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar com esses serviços hospedados, fazendo detecção dos lookalike domains e detecção de fornecedores comprometidos, né? E o mais interessante, tudo isso daí integrado à nossa plataforma de gateway. Então a gente vai auxiliar, né, todas essas organizações na jornada de adoção do DMARC, né? Então a gente vai detectar, identificar, primeiro momento, colocar uma política de monitoração, identificar todas as origens de mensagens em nome dos nossos domínios para a internet, né? Implantar todos os controles, né? SPF, DKIM e DMARC e entender quem são dessas origens, né, que tem permissão para enviar mensagens em nome dos nossos domínios para a internet. A gente sai de uma política de monitoração, implanta uma política de quarentena, uma política de reject, né, e aí a partir daí eu passo a fazer o bloqueio de qualquer tentativa de envio e mensagens em nome dos meus domínios que não estiver autorizada pela minha política de DMARC. Tá? A melhor proteção anti-spoofing que a gente tem hoje em dia, ela não funciona de fora para dentro de uma organização, né? Ela funciona principalmente de dentro, digamos assim, dos domínios da organização para a internet, não permitindo que ninguém abuse da sua marca, abuse dos seus domínios para fazer o spoofing de uma campanha de malware, de uma campanha de phishing, e aí resultar em
consequências desastrosas, né? A gente tem, né, a possibilidade de trabalhar, né, com o serviço de SPF, e aí tem uma hospedado na nossa infraestrutura, né? Tem uma série de vantagens, mas eu destacaria aqui a principal delas como uma facilidade de gestão, né? Muitas das vezes Com certeza. as organizações têm dificuldade, né, de entender qual que é a sintaxe, como que funciona. Tem essa questão do limite de 10 pesquisas. Então, assim, se você está utilizando desse serviço gerenciado conosco, você vai apontar para a nossa infraestrutura e dentro da nossa plataforma que você vai fazer, né, a gestão disso daí. Você vai conseguir entender quantos endereços IPs estão permitidos na minha política de SPF para enviar mensagens em nome dos meus domínios. Tá? Isso é uma preocupação que todo mundo que está hospedado na infraestrutura da Microsoft tem que ter, tá bom? A mesma coisa para a Dequim, tá? A gente vai permitir que realizemos aí a entrega do Dequim como um serviço gerenciado, né? Ou seja, gerenciar a chave privada, a chave pública, a publicação em DNS, com suporte a DNS Security, tá? Também trabalhamos com o serviço de DMARC hospedado, né, assim como o SPF e o DKIM, né, que os três, dentro do universo de Impersonation Protection, aí andam, né, em conjunto. E o que facilita você ter esse serviço gerenciado, né, não só SPF, DKIM, como o DMARC também. Toda a gerência não vai ser no seu servidor DNS. Você vai lá no seu servidor DNS, aponta uma vez para a nossa plataforma e a partir daí tudo é feito dentro das nossas consoles de gerência. Tá? E por fim, porém, não menos importante, toda a parte de visibilidade de fornecedores em risco, né? Todo aquele Supplier Threat Protection que nós estávamos falando, a gente vai conseguir identificar, né, qual que é o risco, né, associado a esse fornecedor. Isso pode ser feito de forma automática, né, como a gente vê aqui nesses exemplos que foram informados com o tipo de Discovered, ou manualmente, né? Eu venho aqui em Add Supplier e coloco ali o domínio do meu fornecedor para entender, né, se ele está vulnerável a ter o domínio dele espufado, né? E muitas das vezes aqui você vai precisar entrar em contato com o teu fornecedor e falar, olha, estou identificando a situação aqui, assim, assim, para a qual vocês têm que dar um pouco de atenção, pôr um pouco de luz aí, tá? Então, uma das coisas mais interessantes, né? Se eu tivesse fornecedor aí, esse cara já tiver enviado para algum cliente da Proofpoint, né, a nível global, a gente vai identificar, falar, pô, esse mesmo fornecedor já enviou para outras empresas, né, para a minha empresa, né, 3 ameaças de phishing, 6 ameaças de spoofing, nenhum malware e um spam. Então a gente tem toda essa inteligência aí para entender, né, qual o nível de comprometimento desses fornecedores, né, e quais são as ações corretivas que eles precisam tomar, inclusive que entendendo, né, esse mesmo domínio já enviou phishing para mais de Mais de 1.000 1000, clientes da né? Proofpoint, já enviou mais de 5 spoof para clientes da Proofpoint. Então, assim, a gente está olhando para essa camada de proteção aí como um todo. E essa integração do Threat Intelligence da própria Proofpoint para contribuir com a própria tecnologia, a solução e os motores que você comentou, Heitor, ali, eu acho que é um grandíssimo diferencial da Proofpoint aqui. Grandíssimo diferencial comparando com qualquer outro do mercado, a nível de proteção de fato, de entendimento do mercado, do que está acontecendo, né? E não simplesmente ser um anti-spam, né? Que o pessoal Exato, normalmente é acostumado. ele Tem não proteção de é. e-mail? Tem proteção de e-mail. Quando vai ver lá só o Isso. anti-spam padrão, né? Exatamente. De Ali, um vírus. anti-spam que dentro dele tem uma assinatura que detecta a presença de URLs, ele tem um mecanismo de sandboxing Um limitado, antivírus limitado ele ali. tem um antivírus que faz um cara crachar ali, tá? Se a assinatura dele conhece, não passa, se ela não conhece, passa. Então, assim, por isso que a gente está tão bem posicionado, né? A gente Com tem certeza. ali todo o set de funcionalidades para conseguir atuar de forma efetiva, tá? Quando o assunto é e-mail security. Aqui a gente não fala, muitas vezes quando as organizações vão buscar uma proteção desse tipo, todo mundo fala, a solução é anti-spam. Não, a solução anti-spam é só um dos componentes que Deles. vai fazer a detecção anti-spam. A gente tem uma série de outros componentes, né, para conseguir entregar aí
ecossistema completo de proteção para e-mail security, tá bom? Com certeza. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha preparado para conseguir compartilhar com vocês aí uma visão geral, né, da envergadura, do alcance da Proofpoint nesse mercado de e-mail security aí, dentro desse tempo. E, enfim, a gente tem mais algum questionamento aí, Pablo, Glória? Agora Nossa. vamos deixar abertos aí para quem tiver algum questionamento, alguma pergunta aí, pode mandar aqui no nosso carinha aqui de perguntas e respostas. Enquanto isso, enquanto vocês vão mandando alguma coisa, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns números de clientes nossos, para vocês terem algumas ideias, assim, né? Alguns clientes nossos aí, cerca de 1.000 colaboradores, no caso 1.000 e-mails ali sendo controlados, né? A gente tem aí um número bem próximo a 1 milhão de e-mails recebidos por mês, né? Falando de mês. Desses 1 milhão, a nossa média ali de e-mails que estão caindo em caixas mesmo, desses clientes aí, que tem essa média, estão caindo ali 300, 250 e-mails. Percebam a quantidade de, primeiro, lixo, que é aqueles spams e tudo mais. Tem muito spam acontecendo no mercado, mas não só o spam. Tudo isso que o Heitor comentou aqui, a gente consegue ver lá a questão de, ó, isso aqui foi protegido por conta de uma defesa de malware que a Proofpoint foi lá e detectou. E assim, são 10 mil no mês. Não é coisa pouca. Essa aqui foi uma tentativa de phishing. Por quê? Porque tinha uma URL que direcionava para outro local e essa URL aqui ela está totalmente direcionada a coletar um dado, uma informação ali que é importante para alguma possível ameaça. Uma back, né? Quando a gente está olhando ali o Heitor falou bastante aqui sobre o back ali, né? Também a gente consegue ver certinho ali sobre os backs. Então, de 1 milhão de e-mails, o que está caindo na caixa, que realmente é real, que realmente está sendo produtivo, digamos assim, para o dia a dia da empresa e que não contém ameaça, são 250 mil. É uma Exato, diferença né? de 650 mil e-mails que tem alguma ameaça ou que tem algum direcionamento relacionado a spam, enfim, né? Então, E assim, se a gente fizer o ajuste, ainda dá para pegar alguma coisinha a mais, né, É Pablo? verdade. E aí a gente vai melhorando, né? Exato, vai Exato. amadurecendo os processos, né? Então, assim, é uma diferença gigantesca. E até é um indicador legal que a gente traz para os nossos clientes de serviço gerenciado. A gente também consegue fazer um cálculo de quantas horas a gente conseguiu contribuir para a empresa de produtividade do cara olhar o e-mail. Pelo menos 10 segundos a pessoa para para olhar o e-mail, ver que aquilo ali é um lixo eletrônico, que é um spam e deletar. Até isso a gente consegue ajudar as pessoas. Então, ali, 2.000 horas no mês, 3.000 horas no mês, a gente consegue fazer um cálculo legal para poder entregar de produtividade que a gente conseguiu entregar só com uma solução tão robusta assim, né? Então, são coisas a mais e adicionais que vêm junto com a solução, né? Mas, logicamente, a proteção aí contra phishing, back, ameaça direcionada, impersonificação, é, assim, de fato, top de mercado, né? Glória, vamos. Não temos nenhuma pergunta. Acho que vamos para o sorteio, né? Eu vou disponibilizar o link, pessoal, do sorteio, como já aconteceu nos outros webinars. Eu disponibilizo o link aqui no chat. Vocês colocam ali o nome de vocês, o e-mail, para que eu possa contatar vocês depois. Eu vou falar o número de inscritos nesse link e o Pablo vai sortear, tá? Hoje nós temos dois sorteios. Um é da nossa Aham. famosa caneca, que o Pablo apresentou para vocês. O outro é da Cuia, que inclusive eu tô com ela aqui. Tá, pessoal? Então eu vou disponibilizar agora. Eu vou dar 2 minutinhos para todo mundo entrar no link e se inscrever. E eu já te aviso, tá, Pablo? Beleza. Pessoal, eu vou aproveitar esse momento aqui para agradecer a presença de todos aí, porque a agenda de engenheiro é complexa, já tem que me juntar um outro pessoal aqui numa Sim. próxima reunião, tá? Muito obrigado aí, Glória, Pablo, pelo convite. E, enfim, agradecer também a todos aí que dedicaram aí uma horinha do seu dia para nos ouvir falar um pouquinho aqui, tá bom? Obrigado, Heitor. Acho que foi muito Obrigada, Heitor. produtivo. Muito produtivo. Se pessoal tiverem alguma dúvida, algum ponto, entre em contato comigo. Glória, o próprio Heitor ali tinha aqui os contatos dele. Mas muito obrigado, Heitor. Acho que foi bem esclarecedor. Se a gente quiser entrar no detalhe ou algum ponto específico, a gente está à disposição aí para poder ajudar quem precisar. Maravilha. Gente, Obrigadão. obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.
Se inscrever aí, pessoal. Um café e um chimarrão, né, agora? De Pablo, manhã eu vou. de manhã um café para acordar, de tarde um Detalhe chimarrão do para ficar chimarrão. tranquilo. Eu vou encerrar aqui as inscrições. Se puder já abrir, Pablo, pra mim, por favor. Uhum. Vou compartilhar minha tela aqui. Tenho 18, 19, na verdade, respostas. 19. Beleza. Posso sortear? Pode sortear. Tá liberado? Beleza, vamos lá então. Primeiro vai ser o quê? Vai ser a A caneca? caneca. Uhum. Beleza, primeiro a caneca então. Vamos ver para quem vai sair. Número 9. 9 é o Rafael Medeiros. Aí, parabéns, Rafael. Obrigado pela participação também. Vamos lá, mais uma então. Sem repetir. Agora a cuia. Número 11. Número 11 é o Matheus Bernardi. Tá ali, Matheus. Parabéns. Obrigado pela participação aí também. Bom, pessoal, a gente agradece aí a participação de todos aqui no nosso webinar. Fiquem aí para os próximos também. O próximo aí já é terça-feira que vem. Acompanhe nossas redes sociais, inclusive ali que a gente vai divulgar sobre o assunto específico, a hora específica e também o canal de inscrição ali para o nosso webinar, né? Obrigado, pessoal. Forte Muito abraço. obrigada, pessoal. Tchau, tchau.